esse microfone. Boa tarde. Natividade TO, Patrimônio do Brasil. Natividade é tema central neste livro que lançamos aqui hoje, motivo de muitas alegrias. Várias pessoas e instituições participaram desse projeto. Estamos todos felizes de falar sobre o patrimônio do rico patrimônio cultural nativitano. O livro foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc, Tocantins, através da DETUC, Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Fundo Nacional de Cultura. Agradecemos a presença de todos e participação das autoridades. Nós temos aqui representantes do IFAM, da Prefeitura Municipal, nossos familiares, representantes da Associação Cultural, Associação de Artesãos, nós temos vereadores, e a gente agradece todos que estão nos assistindo via canal Facebook e YouTube. Eu gostaria que os autores pudessem sentar nos seus lugares. Agradecemos todo o apoio recebido da Câmara Municipal de Natividade, da Ascuna, do Grupo de Sussa Tia Bem-vinda, os foliões aqui representados, tem o Darley, o Silva, o Patrício e o Getúlio. Agradecemos os colaboradores da empresa Simone de Natividade, da servidora da Câmara, Joana Dark, todos que colaboraram para que este momento acontecesse. Parabenizamos e agradecendo aos autores dos artigos do livro. Nós estamos aqui, com a pandemia, não nos encontramos nenhuma vez presencialmente, sempre através de WhatsApp, conversando via telefone. Então, aqui nós estamos com o Átila Misla, Camila, temos os autores, a Camila Pimentel, que não pôde estar presente, o Eberson Dias e a Catiane Santos estão aqui, eu, Simone Camelo Araújo, o Rômulo Macedo está aqui presente também, arqueólogo, a Núbia Nascimento, a Nádia Mendes, a Poliana Macedo e o Francisco Felipe passaram para nós vídeos falando dos artigos. E nós temos aqui a Nayara Botelho, que também presencialmente vai nos colocar sobre o artigo que ela participa nesse livro. O proponente no edital é o professor Átila Misla, que juntamente comigo formou um coletivo de pesquisadores sobre natividade e apresentamos o projeto do livro. O Átila Misla já é conhecido pelas suas pesquisas e obras sobre natividade. A organização deste livro, além do professor Átila, contou também com a Núbia Nascimento, que é uma dos autores do artigo. Então, professor Átila, vamos falar uma maneira geral da obra? Pode usar aí mesmo. Aqui. Tá. Boa tarde a todos e a todas, né? Grande satisfação estar aqui novamente. Já conheci de muito tempo aqui, né, Simone? Várias pesquisas, já alguns livros. E agradeço a todos, né, que estão presentes, aos familiares, ao pessoal do IFAM,
meus familiares, os foliões, as pessoas da SUSA e os colegas que fizeram parte da nossa jornada aí, né? Nesse livro, que ele, na verdade, ele foi germinado antes do projeto da Lei Aldir Blanc. No mês de maio, a gente criou um grupo de WhatsApp, né? Um foi indicando o outro, e inclusive a Sejane até ajudou a indicar alguns autores, né, Sejane? Acompanhou todo o processo, né, dentro do grupo, né? Então foi um processo bem democrático, a escolha do título do livro, a editora, tudo foi escolhido democraticamente, né? Eu acho que foi uma obra bem gostosa de se fazer, né? E hoje nós estamos aqui para fazer o desfecho dela, né? Na verdade não é um desfecho, né? É uma abertura para novas ideias. Então, são 10 autores, eu sou proponente, mas eu organizo junto com Simone e com a Núbia, e temos 10 autores distribuídos por gente de várias universidades, da USP, temos gente da UNB, da UFT. Então, foram 2 objetivos que nós tivemos nessa pesquisa, ao criar esse grupo para fazer esse livro. O primeiro foi salvaguardar os vários patrimônios de natividade, o material e o imaterial, e fazer com que juntássemos essas pessoas que pesquisaram sobre natividade. Eu senti essa necessidade de juntar todo mundo em um livro, né? Percebi que muitas pesquisas acadêmicas acabam nos repositórios das universidades e das bibliotecas, e as pessoas da cidade, o cidadão comum, o morador da cidade, do estado, muitas vezes não tem acesso à pesquisa, né? Então, dentro desse livro estão 10 pesquisas, que ainda, se a gente fosse fazer, daria muito mais pesquisa, muita coisa ainda, por exemplo, a SUSE poderia aparecer, né? Quem sabe projetos futuros. Mas a gente procurou condensar os principais patrimônios, assim, que marcam a identidade de natividade. Então, são 10 artigos. O meu é sobre a filigrana, que é um trabalho que eu já venho desenvolvendo desde da dissertação minha de mestrado, né? As joias em filigrana. Faço essa passagem desde Portugal, desde a antiguidade até chegar aí na atividade, agradecendo aos ourives aí presentes também, né, que nós tivemos junto aí na pesquisa, né, Hernani, Mestre Val. Temos um artigo da Nayara, que é sobre a Dona Romana, né, Nayara, ela traz essa cosmologia, essa relação da natureza da Dona Romana, e para os dias atuais, inclusive relacionando a Covid. O Rômulo, que é arqueólogo, ele faz um trabalho em São Luís, né? Então, é um trabalho de arqueologia junto com a história. O Eberson fez estudos no Senhor do Bonfim, né, o Eberson? E a Catiane. Então, eles fizeram pesquisas, que foi a dissertação sua de mestrado, né? Como se dá o cotidiano, o religioso, o profano no Senhor do Bonfim. A Simone, que aqui está, trabalhou a joia, o bolo Amor Perfeito, da Tia Naninha e Dodozinho. Ela fez todo um resgate histórico, de vivências, dos antepassados, desde o casamento, da infância dessas pessoas, até a finalização do bolo, né? Toda essa união que gera esse bolo, que o bolo não é só o bolo, é muita coisa por trás do bolo. Temos a pesquisa da Nádia, que está em São Paulo. Ela é arquiteta também. A Nádia estudou a questão das décimas urbanas, são documentos coloniais. Ela pesquisou no Museu das Bandeiras, documentos, nome de ruas, uma coisa interessantíssima para vocês conhecerem quais eram os nomes das ruas em 1817, como é que era a vida colonial e na atividade. Aí a Camila Pimentel, mora em Palmas, é arquiteta também, faz um trabalho, assim, uma continuação da Nádia, né? Ela trabalha também essa questão das décimas, a questão colonial da arquitetura, mas vindo já em várias épocas de natividade. E temos a Núbia, né? Núbia, né, Simone? A Núbia, bibliotecária da UFT, estudou a questão do tombamento, a ata do tombamento, os trâmites, as pessoas que fizeram parte do processo de tombamento na atividade. Acho que não faltou ninguém, não, né? O meu artigo, eu fiz junto, a Rosane Balzan também participou, também não pôde vir por problemas de saúde na família, tá? No mais, eu acho que a gente tentou fazer esse apanhado, assim, um trabalho assim, muito gratificante, que a gente está aqui hoje para congratular com todos, tá bom? Obrigado. Obrigada, professor. A pandemia obrigou o mundo a parar, a desacelerar. Com o isolamento social, descobrimos que a internet, e principalmente as redes sociais, tem mais poder do que imaginávamos. Inclusive para lançar um livro. O desejo de estar com os outros, de criar, de continuar ou transformar o que foi construído se intensificou.
e a humanidade acelerou a produção de informação e conhecimento. O mundo se conectou mais do que nunca, e o tempo tem sido escasso para participar virtualmente de tanta coisa interessante. Não é mesmo? O que a gente vive é isso hoje. Estamos vivendo esse momento com a opção de outros formatos para que possamos alcançar mais pessoas. Nós estamos aqui no Facebook e no YouTube, Simone Camelo Araújo, que vai ficar gravado e disponibilizado. Tem aí, nós tivemos problema com o link do YouTube, mas envie esse link, compartilhe com outras pessoas para que possam acompanhar a nossa live. Muito obrigada a todos. Então, nós somos aqui 6 autores, participando com 5 artigos, já está cada um nos seus lugares, e os outros nos acompanham virtualmente. Anunciamos aqui, né, ratificamos aqui a presença da primeira-dama, Ana Lívia. Obrigada, Ana Lívia. Nós temos aqui os técnicos do IFAM, a Bruna, o Zé Raimundo e a Sejane, superintendente Sejane Passini. Nós temos membros do conselho ligados à cultura e turismo. Vale dizer que nós gostaríamos de estar com os ourives, vale dizer que gostaríamos de estar com todos os espaços ocupados, mas estamos seguindo medidas de proteção, e aí a gente tem que respeitar a quantidade de pessoas dentro do espaço aqui, que é pouco. Mas obrigada a vocês que estão presencialmente, e a gente agradece a participação de vocês que estão nos acompanhando via Facebook e via YouTube. Nós tivemos a participação do grupo de Sussa Tia Bem-vinda, que fez aí antes de começar, fez uma apresentação, dançando a Sussa, uma dança tradicional, nossa, né, toda a região, tem a força da musicalidade nativitana, e com crianças e jovens da comunidade, acompanhado com participação do mestre Domingos, que tão bem nos representa em termos de mestre dentro da Sussa. Aí nós vamos ter agora a participação ao vivo dos foliões, aí liderado pelo Darley. Eu convido vocês para vir até aqui à frente. Pode ser aqui. Darley, Patrício, Getúlio e Silva. Eles fizeram um canto especialmente para esta ocasião. Então, Darley, é com vocês aí.
Muito bom. Lindo canto. Parabéns, foliões. Muito obrigada. Darley, Silva, Patrícia e Getúlio. Legítimos representantes da nossa cultura. Na oportunidade, estendemos nossos parabéns a todos os foliões de Natividade e região que tão bem expressam, pela criatividade, pela sabedoria, a nossa riqueza cultural. Obrigada. Então, vamos falar do nosso livro. Tivemos o privilégio de contar com a participação de pessoas queridas que também amam Natividade e que aceitaram de imediato o convite para esta obra. O Paulo Farsetti nos presenteou com a arte da capa do livro. Agradecemos ao Paulo Farsetti, que fez essa linda capa, destacando os temas abordados. Está aqui, frente e verso. Paulo foi chefe da subregional do IFAM, no estado de Tocantins, entre 2005 e 2006, morando em Natividade. Nosso muito obrigado, Paulo Farsetti, Paulo Henrique Farsetti. Falando do prefácio, o doutor Marco Antônio Galvão, ele nos deu a honra de participar como prefaciador do nosso livro. Ele veio a primeira vez em Natividade em outubro de 1981. Então, já vai completar aí 40 anos, quase 40 anos. Ele é arquiteto, ex-servidor do IFAM. Hoje, consultor e fazendo uma aposentadoria, mais por conta da pandemia. E está curtindo sua aposentadoria. Marco Antônio teve importante participação na candidatura da cidade de Natividade a Patrimônio Nacional, com reconhecimento que tivemos em 87. Recebeu várias medalhas pela sua atuação na área de patrimônio cultural, entre as quais a medalha de honra ao mérito Divina Providência, no ano de 2008, aqui em Natividade. No prefácio, Marco Antônio cita como lembranças trechos do livro do natividano, professor José Lopes, do viajante inglês William Burchell, fala de sua primeira visita à Natividade e ressalta, ele faz uma colocação que é pouco ainda o que se escreveu sobre Natividade. Por isso, há necessidade que se escreva mais para que seja mais conhecida. Mas ele diz que os artigos desse livro, eles cobrem amplos aspectos da cidade, como a ourivesaria, análise do núcleo urbano e seus espaços, festas religiosas, culinária, arqueologia, construção tradicional e tipos humanos, representados por Dona Romana. Conclui o prefácio parafraseando o grande general: nativitanos do alto da Serra de Olhos d'Água, quase 3 séculos de história vos contemplam. Marco tem todo o nosso carinho e admiração. Nosso muito obrigado, Marco Antônio Faria Galvão. Uma salva de palmas que eu peço para esses 2 colaboradores de Natividade. Agora vamos aos artigos. Eles foram publicados aqui na sequência do livro, de acordo com o que ia chegando. Então, os autores, eu peço atenção para que o tempo não seja longo. Nós temos aí até 5 minutos para cada autor, para ser breve, que nós temos ainda uma programação hoje, Dia da Padroeira, Nossa Senhora da Natividade. Então, nós estamos aqui nesse dia tão importante para todos nós, nativitanos, tocantinenses, celebrar a nossa padroeira.
Então, eu passo agora a fala ao professor Átila Misla, com o primeiro artigo do livro, Filigranas, A Sombra da Serra, Origens Históricas e Identidade Nativitana. 5 minutos, professor. 5 minutos é pouco, né, Simone? Mas vamos para 5 minutos. Boa tarde novamente, né? Cumprimentando todo mundo, todas as autoridades, familiares, artistas locais. Está uma colega minha de ensino médio, bem-vindo, viu? Deise Nunes, pessoal do IFAM e nossos colegas, meus familiares, todos bem-vindos. Então, o meu artigo, ele é um pedaço da minha dissertação de mestrado. Quem já leu ou veio, né? A gente lançou ele aqui, né? Veio defender aqui, nós defendemos a dissertação aqui, nesse lugar, aqui nesse espaço, e lançamos ele aqui também. Estamos retornando mais uma vez, né? Esse foi o objetivo do livro, o pesquisador retornar, né? Eu acredito nisso, que o pesquisador ele tem que retornar da onde a pesquisa saiu, né? Porque se você faz uma pesquisa e vai embora e vai ficar lá na biblioteca e ninguém nunca mais vai ver, não é tão importante, né? O importante é que ela volte para seu lugar de origem, né? Esse foi o objetivo do nosso grupo, a pesquisa retornar, né? Isso aí eu acho que ficou bem claro e ficou, no final ficou gratificante isso. Então, minha pesquisa, eu trato sobre a filigrana. Filigrana é uma palavra do latim, fios quer dizer filum, quer dizer fios, e granum quer dizer grãos. Então, são fios entrelaçados que formam grãos. Essa técnica surgiu há mais ou menos 5.000 anos atrás, né? A peça mais antiga foi encontrada na região da Mesopotâmia, eu tenho no meu artigo, na Mesopotâmia. Depois, através de guerras, intercursos comerciais, né? Essa técnica ela foi atravessando vários lugares, né? Os gregos fizeram a filigrana, no Egito Antigo há descobertas arqueológicas sobre a filigrana, os etruscos, os fenícios, e por volta de 2.000 anos atrás, essa técnica chegou até a Península Ibérica. A Península Ibérica é formada por Portugal e Espanha, 2.000 anos atrás. Possivelmente através de comércio, né? O comércio marca essa troca cultural entre os lugares, né? O comércio é importantíssimo. Então, no comércio não é só o dinheiro, não é só a questão monetária que acontece também as trocas culturais, trocas políticas, trocas religiosas, tudo através do comércio também. E 2.000 anos atrás, essa técnica então chegou a Portugal e a Espanha, e ela se expandia muito mais em Portugal, principalmente no norte de Portugal, a região de Póvoa do Lanhoso, Gondomar. Inclusive, o pessoal daqui de Natividade teve lá uns anos atrás, né? A Simone e alguns ourives, acho que o Zé Leal e o Ardon, né? Fazendo um intercâmbio cultural com essa região. Foi da onde vieram os primeiros ourives para a região de Natividade. Documentalmente, a gente encontrou nos inventários, pelo menos a partir de 1800, a presença de joias nos inventários de Natividade. Eu trabalhei com inventário e testamento na minha graduação e na minha pós. Eu estava estudando, na verdade, era escravidão, né? As origens étnicas, aforreados, escravos. Mas a gente também, eu fui bolsista de um projeto chamado Registro da Ourivesaria em Filigrana, em 2006, né? A professora Jussiene, tinha um pessoal da UFT, né, Simone? Então, a gente veio muito aqui nessa época, 2006, 2007. A gente arrolou os arquivos e a gente descobriu essa presença de joias aí por todo o século XIX. A maioria dos inventários havia presença de joias, cordões, brincos. Não havia descrição da palavra filigrana, que era algo normal para a época, né? Para a época e para o lugar. Mas o que corrobora que possivelmente esses ourives já faziam suas joias aqui. Em toda a região do Tocantins, do norte de Goiás, Conceição, a gente descobriu joias. Havia joias no século XIX, ourives, Conceição, Arraias, mas a técnica o único lugar que a técnica conseguiu sobreviver foi em Natividade. Possivelmente pelo trabalho dos ourives, dos mestres, foram passando para seus aprendizes. E o nosso trabalho foi, então, entrevistar aqui em Natividade ourives e aprendizes. A gente entrevistou 44 pessoas, moradores, ourives, aprendizes. A gente descobriu os lugares para onde a joia é mais vendida, os países europeus, quais estados que mais compram, quais cidades. Por exemplo, aqui no Tocantins, as joias de Natividade saem mais para Palmas, Gurupi, Porto Nacional, Dianópolis e Peixe. A gente descobriu na pesquisa. Os estados que mais compram, São Paulo, Goiás e Tocantins. E a joia já foi exportada para a Alemanha, para vários países, para a Inglaterra, para o Japão, Estados Unidos.
Então, é o trabalho em torno da joia. A gente faz essa caminhada da técnica da filigrana da antiguidade até chegar em natividade. Tá? Obrigado. Obrigada, professor Wátila. A Camila Pimentel nos traz palimpsesto, a análise do núcleo urbano inicial de natividade TO. Ela justificou a ausência presencial por estar no 8º mês de gravidez e recuperando da Covid. Ela nos enviou um texto onde resume seu artigo. Eu vou ler o texto. O artigo é fruto do desenvolvimento da dissertação de mestrado em Teoria, História e Crítica da Cidade e do Urbanismo, UNB, a qual tinha como interesse aprofundar em temas ligados ao urbanismo das cidades interioranas do Tocantins, com foco em natividade. Palimpsesto é uma palavra que vem do grego, utilizada para denominar um papiro que tinha seu texto apagado para ser reaproveitado. No campo do urbanismo, podemos aplicar essa palavra na realização de análises morfológicas, considerando a sobreposição do tempo no território. Em natividade, cada nativo, explorador, período e atividade econômica deixaram registros em sua morfologia. O artigo busca, então, relacionar e analisar a forma de ocupação do território, tendo como base os registros bibliográficos de viajantes, documentos, pesquisas correlatas e análise de mapas, estabelecendo relações entre o traçado urbano de natividade e a forma das cidades de origem portuguesas no Brasil. Ao final deste trabalho, desejo que surjam cada vez mais pesquisas que explorem a história do Tocantins, em todos os seus aspectos, e que mais registros sejam feitos e encontrados. Agradeço o convite feito para estar presente nessa publicação e o trabalho de organização. Então, essas foram as palavras por Camila de Queiroz Pimentel Lopes, uma das autoras do artigo. Vamos bater palmas para a Camila. Continuando, o Eberson Dias e Catiane Santos, que estão aqui presentes, nos fala sobre a Romaria Senhor do Bonfim, com o título Peregrinação ao Centro da Romaria, Território, Particularidades e Nuances da Festa Religiosa no Povoado do Bonfim, em Natividade TO. O Eberson, 5 minutos. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todes, né? É muito importante a gente estar aqui, nesse momento, fazendo esse lançamento, né? O nosso artigo, ele parte de uma citação, né, da Catiane, que para você entender qualquer festividade religiosa, você tem que vivenciá-la, né? E, a partir desse ponto, nós adentramos a festa, né? E procuramos descrever aquele ambiente, né, aquele lugar que até então a gente não tinha encontrado ainda nenhuma descrição daquela forma, né? Então a gente tentou fazer essa descrição e tentou fazer um mapa, né? Essa ideia muito da geografia, que a Catiane é geógrafa, então a gente pensou em fazer o mapa do local da festa, do povoado do Bonfim, né? Então esse artigo traz todo esse material, todo esse arcabouço, né, no intuito de contribuir também com essa festividade, né, dando visibilidade também para essa festividade. A gente já apresentou artigos sobre natividade em Florianópolis, né, já apresentou artigo de natividade em vários outros ambientes, né, e é sempre muito importante a gente estar falando sobre essa festividade, que é uma das maiores festividades do Tocantins, né, a Romaria do Senhor do Bonfim.
a gente procurou, né, ouvir. Claro que o artigo é muito pequeno, né, o espaço, né, muito pouco, assim, são 15 páginas apenas, mas na dissertação, que é fruto também de uma dissertação, a gente procurou entrevistar o padre Jones, né, Pedreira, que é uma figura muito importante aqui para os nativitanos, né, para os portuenses, né. Entrevistamos algumas pessoas também da própria comunidade que ficam ali nos cipós, né, mostramos, tentamos descrever, né, e mostrar também através de imagens as formas, né, os locais para onde o pessoal se refugia na época do calor, né, ali o Rio Manuel Alves. Procuramos mostrar as habitações, né, os cipós, né, aquelas casas onde o pessoal fica. Então, a gente tentou trazer isso de uma forma mais acadêmica, né? Então, esse foi o nosso artigo aí que a gente trouxe, mostrando um pouco a Romaria do Senhor do Bonfim. Só se apresenta, Catiane. Boa tarde a todos e a todas. Bom, estivemos aqui em 2018, vivenciando essa festa religiosa. Para compreender, fizemos várias entrevistas, estive aí auxiliando, porque a pesquisa é do Eberson, mas aí nós tivemos algumas contribuições. E foi muito bom. A experiência, entender uma festa, é necessário a gente experienciá-la. E foi assim, uma experiência muito marcante na minha vida, ter conhecido tudo isso. E pretendemos voltar, né? Que pena que esse ano não teve, né? Na grandeza que é, mas um outro momento, com certeza, precisamos voltar. Muito obrigada. Obrigada, Catiane. Eu quero agradecer aqui, tem uma pessoa que sempre nos ajuda, a Sandra Mar, Eleutério Leal. A Sandra é uma grande artesã na atividade, também sempre participando dos nossos eventos, colaborando na exposição, além da confecção. A Sandra que confecciona aí confeccionou as máscaras que nós estamos usando. E a bandeira, então tem sua mão, Sandra, está aqui em todos os lugares. Muito obrigada, tá? Fica de pé aí para o pessoal te conhecer. Obrigada. O próximo artigo é o meu. O artigo da minha autoria, Memórias Perfeitas, Bolos, Histórias e Vivências sobre o Teto Colonial da Tia Naninha. Conta a bela história do casal de nativitanos, Teodoro Nunes da Silva, tio Dozinho, e Ana Benedita Cerqueira e Silva, Tia Naninha. Mostra a importância da cultura local, com o patrimônio material e imaterial interligados, juntos dão vida, dão sentido. Nos espaços utilizados, realiza-se os saberes e fazeres tradicionais, são repassados conhecimentos e ensinamentos para as atuais e próximas gerações. Apesar da ausência do casal aqui hoje, sentida por todos nós, justificada por motivos de saúde que estão em Brasília, eu inicio minha fala pedindo a bênção ao casal. Eles sempre nos abençoam. O Tidozinho passa o dia todo abençoando as pessoas. Agradeço a presença dos filhos, Noemi e Marx. Agradeço aqui também a presença da minha família, das autoridades aqui presentes, dos ouríveis, todos vocês que estão aqui, e que nos acompanham também pelas redes sociais. A história das Memórias Perfeitas está intimamente ligada à produção dos bolos, biscoitos tradicionais, muito populares em Natividade, especialmente o biscoito Amor Perfeito. Aqui, na família Cerqueira Nunes da Silva, é uma herança da mãe da tia Naninha, Dona Corina, que vem sendo transmitida de geração em geração
e é hoje um símbolo da cidade de Natividade e do estado do Tocantins. No Casarão da Família, já são 4 gerações envolvidas no processo produtivo e atualmente fortalece a economia local, gerando emprego e renda. O nome Amor Perfeito serve para retratar a vida do casal, Naninha e Dozinho, que estão juntos há mais de 65 anos e moram, além da Fazenda Lajeado, no mesmo lugar onde se conheceram, se enamoraram, casaram e constituíram uma família numerosa. No Casarão da Família, no Centro Histórico de Natividade. É ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Natividade, onde o amor perfeito é produto e é vivência. Para registrar essa história, eu busquei informações na minha convivência, nos meus registros ao longo dos anos, na minha participação como membro da ASCUNA, Associação Comunitária Cultural de Natividade, onde buscamos apoiar as atividades, elaborando e executando projetos. São inúmeros encontros, rodas de conversas com o casal, entrevistei familiares, amigos e pesquisei em arquivos, como no cartório Registro Civil de Natividade. Voltei no tempo dos seus avós, seus pais, até chegar aos dias de hoje, com seus filhos, netos e bisnetos. Hoje, no Casarão, nós contamos com uma sala de memória. As informações, elas podem ser chamadas de memórias perfeitas. Do trabalho de busca, eu percebi que os membros mais novos da família, principalmente os adolescentes, não conheciam bem a trajetória familiar. Tive a certeza que estava registrando a vida de 2 pessoas ilustres, que são exemplos, referências do rico patrimônio cultural nativitano. Vale destacar que o amor perfeito tem o formato de uma coroa, tem a intensidade e a doçura dos grandes amores, feito de polvilho, manteiga, açúcar, leite de coco, tem-se uma generosa pitada de afeto recheado dos saberes e fazeres da história, que faz parte do rico patrimônio imaterial da cidade, que anda junto com o rico patrimônio material, formado pelos imóveis, casarões do século XVIII e XIX, no conjunto arquitetônico que é formado por ruas irregulares, becos, praças, e que é reconhecido como patrimônio nacional. Sinto privilegiado em estar nesse coletivo de pesquisadores sobre natividade, onde, junto com o professor Átila Misla e a Núbia Nascimento, nós organizamos essa publicação, que traz os 10 artigos com temas de grande importância ao patrimônio cultural do Tocantins. A Sejane estava no grupo e, devido a vários fatores, acabou não entregando no prazo correto, não deu conta de estar participando junto conosco, mas que nos dá o privilégio de estar aqui presenciando esse projeto tão bacana para a Natividade. Ressalto e agradeço a oportunidade de termos sido contemplados pela Lei Aldir Blanc. Nós estávamos caminhando já, como o professor Átila falou, esperando a oportunidade de ter o recurso e a gente poder conseguir e publicar sem tirar o recurso do nosso bolso. Então, eu agradeço a essa oportunidade, através da DETUC, com recursos do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, com recurso do Fundo Nacional de Cultura. Te convido para ler o livro e experimentar um amor perfeito em sua vida. Obrigada, professor Átila e demais autores dos artigos do livro. Natividade TO, patrimônio do Brasil. Tenho orgulho de falar isso. Obrigada, gente. Dando continuidade,
o Rômulo Macedo publicou o artigo O Passado, o Presente e o Futuro, Arqueologia em Natividade TO. Rômulo, contigo. Boa tarde a todos. Quando eu comecei no IFAM em 2014, eu me deparei com várias estantes com relatórios de pesquisas que estavam apenas lá. São pesquisas que foram feitas no âmbito de processos de licenciamento ambiental, que, como o professor Atla falou, elas estavam meio que num beco sem saída, sem a devida divulgação para a sociedade. Isso sempre me incomodou, e eu sempre quis fazer algo para trazer esse conhecimento ao grande público. E quando a Simone e o Atla, por intermédio da Sejane, me convidaram para participar desse coletivo e escrever esse artigo para este livro, eu fiquei muito feliz, porque era a oportunidade que eu estava esperando para fazer esta divulgação desse conhecimento que estava represado no IFAM. Apesar de ser apenas a ponta do iceberg, porque lá tem muito mais coisa, que envolve todo o Tocantins. Então, eu vasculhei aqueles arquivos poerentos, eu fiz um trabalho arqueológico literal e figurativo, e consegui extrair uma série de informações que nos fizeram ver que Natividade é mais do que apenas o que se conhece no período histórico, né? Ela se prolonga pela pré-história. A gente viu que Natividade tem uma história que começa há 10 mil anos no passado. São grupos caçadores e coletores que habitavam toda essa região desde a pré-história, que diferentes grupos culturais se sucederam ao longo do tempo, ao longo da pré-história, que no período da colonização vieram os bandeirantes, né, para presar índios e procurar riquezas, e nisso começou a colonização histórica da região, e a arqueologia mostrou que essa colonização começou antes do que se acreditava, pelo menos 30 anos antes. Nosso artigo ele se estende até os anos 1990, quando nós trabalhamos com a cultura material de uma comunidade de religiosas que moravam vizinha à ruína do Rosário. Então, assim, a arqueologia ela tem esse poder de abranger toda a história humana, digamos, a história material humana. E nós tentamos contemplar isso dentro desse recorte geográfico que é a Natividade, respingando aqui e ali em Chapada da Natividade e nos municípios circunvizinhos, porque o processo de colonização foi o mesmo, e de ocupação na pré-história também. Então é isso, eu convido vocês a lerem esse trabalho, lerem os artigos do livro, terem uma ideia, esse mosaico, esse panorama de Natividade, essa cidade multifacetada, e agradeço ao convite dos organizadores e o apoio dos meus colegas do IFAM, José, Bruna e Sejane, por estarem aqui. E muito obrigado, e vamos dar andamento aí às apresentações. Obrigada, Rômulo. No 6º artigo, Núbia Nascimento, ela nos fala virtualmente sobre seu artigo, Natividade TO, Memórias do Dossiê e Ata de Tombamento. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui no lançamento do livro Natividade, Patrimônio do Brasil, no qual eu tive um capítulo, né, intitulado a Natividade, Memórias do Dossiê e Ata do Tombamento. Né? Então, qual foi a proposta desse capítulo? Este capítulo ele teve como análise dois documentos básicos, que foi a análise do dossiê de tombamento e a ata de tombamento. O dossiê de tombamento ele foi cedido, né, por meio de pesquisa e para a escrita desse capítulo pelo IFAM Tocantins. Então, é um documento composto por mais de 300 páginas, em que foi elaborado no ano de 1986. Nesse período, foram analisado, né, avaliado todo o sítio histórico de Natividade por duas profissionais do IFAM, uma historiadora e uma arquiteta. Então, o material, ele conta com, as páginas foram escritas, né, foram datilografadas, e em um período que as novas tecnologias não eram muito atuantes, como hoje nós
nós utilizamos o computador, né, e o Word para a digitação de documentos. Nesse material, é interessante também a verificar e relatar aqui que as fotografias, elas foram tiradas, né, por meio de filme em rolo, e muitos imóveis que foram detalhados, principalmente as ruas que foram delimitadas no perímetro de tombamento da cidade de Natividade, foram desenhados. Então, é um material muito rico, é um material simbólico, né, para a cidade de Natividade, para o estado do Tocantins, porque retrata um tempo em que não se existia drones como hoje, não existia, né, máquinas com a tecnologia digital de poder capturar a imagem na sua originalidade. Então, mesmo por desenho ou mesmo pelas fotografias que foram tiradas em rolo, foi muito elogiado na ata de tombamento, quando houve o tombamento de Natividade, porque, segundo o relator que ficou responsável pela cidade de Natividade, que foi Gilberto Velho, ele mostrou toda essa magnitude, né, documental. Então, o processo de tombamento composto na ata, ele foi muito elogiado pela documentação apresentada. E é interessante também mencionar que, nesse período, o ministro da Educação e Cultura que tínhamos na época era o Celso Furtado. Então, foi um momento muito significativo para a cidade de Natividade, né, em ter tantos nomes de pessoas, né, ligadas à cultura. Então, esse capítulo ele trouxe essa rememoração do tombamento de Natividade. Então, a proposta foi recordar esse período que foi marcante no estado do Tocantins. E eu convido vocês a fazer essa viagem nos outros capítulos também, assim como o capítulo que traz essa história, né, essa recordação do ano que houve o tombamento da cidade de Natividade. Então, um abraço, curtam bastante o evento e o livro, que foi feito com muito carinho. Tudo de maravilhoso. Nádia, que fala da reconstituição urbana de Natividade, no início do século XIX, um exercício de espacialização da 10ª urbana. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu estou aqui para apresentar o meu artigo Reconstituição Urbana de Natividade no início do século XIX, um exercício de espacialização da 10ª urbana que integra a coletânea Natividade Patrimônio do Brasil. Ele é um pequeno recorte da tese defendida em 2018 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, chamada Sertões de Mar-a-Mar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite dos organizadores, para participar dessa coletânea. E eu acho muito importante esse movimento de volta das pesquisas, para a Natividade, como uma forma de agradecimento e também como uma forma de instigar novos pesquisadores. Bom, o meu artigo propõe um exercício de imaginarmos a Natividade no início do século XIX. Eu trabalhei com várias referências bibliográficas e também fontes diversas, tais como as narrativas dos viajantes que por lá passaram no início do século XIX, as imagens do William Burchell, fotos e mapas do início do século XX, dentre outras fontes, sendo que a principal delas é a 10ª Urbana de 1817. A 10ª Urbana é um imposto predial implementado na Capitania de Goiás a partir de 1810 e incidia diretamente sobre os imóveis urbanos. Fazendo uma analogia com os tempos atuais, seria uma espécie de IPTU. No caso de Natividade, em 1817, existia 198 imóveis e a 10ª Urbana ela vai me dar o endereço de todos esses imóveis, com o logrador, o número, o nome das proprietárias, dos proprietários, revelando o valor do imposto cobrado, em cada um desses imóveis.
E, dentre outras informações, se o imóvel estava sendo ocupado pelos proprietários, ele estava sendo cedido ou mesmo alugado. Bom, a partir do cruzamento dessas diversas fontes, eu consegui espacializar os dados e elaborar um mapa hipotético do que seria essa natividade em 1817. E também elencando alguns desses atores sociais, que no caso seriam os moradores. Quem sabe vocês não conseguem encontrar algum antepassado dentre esses moradores, né, que eu trato no artigo. Eu gostaria de dizer que é uma pena não estar presente na atividade, eu não vim em função da pandemia, mas eu sigo acompanhando por aqui. Bom, aproveitem o lançamento e cuidem-se. O 8º artigo é da Poliana Macedo, que recentemente mudou-se para o Amapá. Ela é pesquisadora e se tornou devota do Divino Espírito Santo na atividade. Seu artigo é denominado O Sagrado e o Profano nas Festas Religiosas, a festa do Divino Espírito Santo em Natividade. Desejamos, Poliana, para você boa sorte nessa nova etapa da sua vida. Obrigada pela sua participação. Boa noite a todos e todas do evento. Primeiro, peço desculpas por não estar presente presencialmente, por outros compromissos profissionais. Não pude participar presencialmente, que era uma grande vontade minha de estar junto com vocês em natividade. Bom, sobre o capítulo, né, do nosso livro, nosso querido livro sobre natividade quanto patrimônio, né, patrimônio do Brasil, né, o capítulo que eu escrevi, que contribuo nessa grande obra, é o Sagrado e o Profano nas Festas Religiosas, e eu trago a festa do Divino Espírito Santo em Natividade. Faço um apanhado geral aí um pouco sobre o histórico de como surgiu a festa do Divino, né, não só aqui no Brasil, como em Portugal, até chegar em Natividade, e também relato como funciona a festa na cidade, né, essa integração da comunidade com a religiosidade, todo o significado profundo e intenso e célebre, né, que é a festa do Divino Espírito Santo em Natividade. Então, convido vocês para que leiam neste capítulo e também toda a obra. Deixo um grande abraço para todo mundo e muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Poliana. Sucesso aí no Amapá. O 9º artigo é do Francisco Felipe. Ele deu destaque em seu artigo a construindo casas e ofícios, mestres e artífices da construção tradicional em Natividade. Nós temos um vídeo também do Francisco. Olá, Natividade. Sou Francisco Felipe Cunha Paz, historiador. Realizei uma pesquisa junto ao IFAM Tocantins entre os anos de 2010 e 2013 sobre os ofícios e os modos de fazer da construção tradicional em Natividade. Tive o prazer de visitar a cidade, conhecer vários desses mestres, desses carpinteiros, pedreiros. Como fruto desse trabalho, no livro que hoje a gente faz esse lançamento com tanta felicidade, tem um material meu chamado Construindo Casas e Ofícios, Mestres e Artífices da Construção Tradicional em Natividade no Tocantins, que fala um pouco, conta um pouco de como que essas técnicas, esse saber foram sendo construídos ao longo do tempo, como isso está materializado nas obras, nas casas, né? E como que isso ainda está presente na memória e no fazer de vários desses mestres, né? Mestres artesãos, mestres artífices, carpinteiros, pedreiros, oleiros. E dito isso, eu espero que vocês gostem, né? Se encantem, se felicitem com essa obra toda. Queria deixar meus agradecimentos especiais, né? A professora Átila, Núbia, Simone, e em especial aqueles que dialogaram comigo na minha pesquisa, mestre Tony, mestre Biluca, mestre Berlarmino, mestre Tinda, mestre João Riel, mestre Zé de Almeida, por toda a partilha, todo o aprendizado que me foi permitido acessar naquele momento. Abraço.
Obrigadão você, Francisco Felipe. Muito obrigada pela sua participação. Fechando o número de 10 artigos, a Nayara Botelho está aqui conosco, né? Fala da importância de Romana de Natividade para a saúde do mundo, um relato sobre a cosmologia de Romana diante do cenário da Covid-19. Nayara, contigo. Boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer por estar aqui, quero agradecer também por ter sido convidada a participar desse projeto, que para mim é muito grandioso, porque eu não perco uma oportunidade de levar a palavra de Dona Romana a todos que eu tenho oportunidade. Dona Romana é uma mulher que entrou na minha vida e está, e eu não sei exatamente quando ela poderá sair, se ela sair da minha vida. Eu conheci ela numa proposta da dissertação do meu mestrado, onde eu comecei a estudar ela como uma pessoa que está o tempo todo produzindo corpos, produzindo materialidades e preparando a Terra para um grande colapso, né? E com isso eu recebi o convite e era para nós fazermos um recorte da dissertação e trazer para cá, né, para o nosso livro. Só que eu cometi como é que eu posso dizer, a audácia de voltar à Dona Romana antes de preparar esse artigo para enviar, né, para os organizadores. E com isso eu não fiz um recorte da dissertação. Eu produzi um dado que ela tinha me apresentado. O livro que eu apresento aqui, ou melhor, o capítulo que eu apresento, fala da preparação da Dona Romana dentro deste cenário da Covid-19. Na dissertação, eu falei que Dona Romana, ela é, por excelência e por complexidade total, uma enunciadora complexa. E o que seria essa enunciadora? Uma grande xamã do cerrado. Ela trabalha o tempo todo para a cura de pessoas e para a cura do mundo. Ela entende que ao cuidar do mundo, ela automaticamente está cuidando de pessoas e isso vai criando muitas corporeidades. E com isso ela cria para si uma complexidade diferenciada. Ela é praticamente uma quimera, né, que é uma teoria que eu trabalho, que o que seria o quimerismo de Dona Romana? O quimerismo é a capacidade dela aglutinar em si os diversos elementos culturais, religiosos, tudo que for possível, ela aglutina em si sem criar conflito. Se a gente observar as festividades de Dona Romana, ali existe uma mescla de todos os tipos de manifestação. Espiritismo, candomblé, umbanda, catolicismo. Eu observei também elementos da cabala, elementos do próprio evangelho, né? Do protestantismo, né? E assim por diante. Só que quando eu voltei lá, ela me apresentou uns novos dados. Que dados seriam esses? Da casa. Na dissertação, eu defendo o tempo todo que a casa dela, onde ela recebe as pessoas, é um elemento, é uma entidade viva que possui vontades e assim por diante. Só que eu não tinha, nunca, em 2 anos de mestrado, eu não tinha me atentado que a casa, ela é também uma agenciadora. Todos que ali entram naquela casa recebem informações da casa, informações e acabam fazendo parte daquela casa. Dona Romana está fazendo o quê nessa época de Covid? Está agenciando, por meio da casa, uma cura para todas as pessoas do mundo. A casa da Dona Romana, ela agencia a minha casa, a sua casa, a casa de todos nós, para uma proteção espiritual e uma proteção natural. Dona Romana também me apresentou durante dessa visita que eu fiz, que resultou nesse artigo, uma possível vacina, onde ela foi instruída, né, pelos 3 curadores para produzir vacinas totalmente feitas de remédios, de raízes, de folhas, de pau, que eles apresentaram a ela. E essa vacina teve toda uma preparação. Ela ferveu durante todo um dia,
ela teve que colocar num pote de vidro. Do pote de vidro teve que ficar imerso na terra durante 3 dias. E depois que ela retirou dos 3 dias, esse pote de vidro não estava mais com a coloração vermelhada que tinha outrora. E já estava totalmente claro. E eu experimentei juntamente com a minha mãe, que aqui está presente. E era como se fosse um chá bem fraquinho. E essa vacina, ela conseguiu imunizar toda a sua comunidade. Hoje, retornando lá, já foi instruído a uma outra vacina, uma outra solução que os 3 curadores tinham mostrado para ela, só que essa não faz parte desse artigo. Então, no início, se era para fazer um recorte do mestrado, essa era a proposta, não deu certo, porque a dona Romana, como enunciadora completa, ela está o tempo todo produzindo informações, ela está agenciando corpos, agenciando pessoas, e para cumprir a missão dela, qual seria? Preparar o mundo para um grande colapso, e diante desse colapso, ter capacidade de abrigar as pessoas. Então, é uma satisfação muito grande. Eu convido a todos para ler um pouco sobre esse cenário da pandemia, como ela enxerga esse cenário da pandemia, né? Como que ela está trabalhando em forma disso. Eu convido a todos e muito obrigada. Obrigada, Nayara Botelho. E a Romana tem o nosso respeito. Muito bom. Obrigada. Bom, pessoal, faltou um artigo que a gente não conseguiu que ela reenviasse, deu problema. Mas, então, chegamos ao encerramento do nosso momento. O momento é de realização e de muita satisfação. Encerrando, nós agradecemos mais uma vez a todos. O livro foi possível pela Lei Aldir Blanc, através do Estado Tocantins, a DETUC, Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional da Cultura. Agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos mais uma vez o apoio da Ascuna, da Câmara Municipal, do Grupo de Sussa Tia Bem-vinda, dos Foliões, e de todos, dos Ourives, né? A gente agradece bastante. Eu gostaria de dizer também que os autores ganharam aí do projeto as canecas produzidas aqui pela professora Verônica, que está aqui participando conosco. Obrigada, professora Verônica, parabéns pelo trabalho desenvolvido no Grupo de Sussa Tia Bem-vinda, e também que é membro da Associação Cultural, viu, professora Verônica? Muito obrigada por estar sempre junto conosco. E eu quero dizer também que aqui tem as mãos da minha mãe, esses bordados maravilhosos aí, toda essa combinação de cores pela minha mãe. Lá em casa, qualquer paninho meu tem bordado. Quando não tem bordado por ela, tem bordado por Sandra Amar. Então, pela minha cunhada Diran também, que faz bordados na máquina. Mas os bordados manuais, ponto cruz e vagonite, tem aí também uma mestra do saber, minha mãe, professora Belarmina, aposentada já há muitos anos, né, mãe? Obrigada aí pelos trabalhos por Natividade. Bom, encerrando, nós agradecemos a você que nos acompanhou pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. E o livro, ele vai estar à venda. A gente vai ter alguns pontos aqui em Natividade e vamos fazer também, colocar em alguns lugares, em Indianópolis, em Palmas. Nós vamos enviar, através do Governo do Estado, para as bibliotecas municipais. Nós vamos fazer esse livro chegar, que as pessoas leiam, né, professor Watson?
Nós vamos fazer doações, vamos enviar, vamos comercializar. A proposta é compartilhar essas informações, torná-la mais conhecida possível, levar a nossa natividade a vários lugares. E, fazendo a leitura do livro, com certeza, você vai adquirir conhecimento dessa terra mais antiga do Estado. Aí, por isso, eu levanto essa taça e faço um brinde, encerrando o nosso momento, que nós vamos aqui, vai ser servido um lanche com produtos dos bolos tradicionais de Natividade, e eu faço um brinde feliz Natividade para todos nós. E viva todos nós! Vamos lá, pessoal? E nós encerramos aqui com o canto do parabéns aí. Vamos cantar um parabéns aos autores do livro, a Nossa Senhora da Natividade, por esse momento acompanhado aí pelos foliões. Antes de cantar o parabéns, a minha tia Adélia quer fazer uma fala. Vem aqui, tia, por favor. Boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de dizer uma palavrinha diante desse momento. A gente se sente tão bem, tão feliz em saber que nós temos pessoas que não são daqui, mas que estão tão interessados em nos mostrar a nossa cultura, o nosso saber, a nossa natividade. Eu quero só expressar meu agradecimento a cada um de vocês. Ao ver esse relato, a gente sente muita vontade já de ter o livro na mão para ler. Foi muito bem colocado, muito bem explicado. Acho que despertou em nós que estamos aqui, e quem está ouvindo também nos meios sociais, esse interesse de querer conhecer cada vez mais a nossa cidade, a nossa região, a nossa cultura, esses trabalhos que estão sendo realizados por vocês. Então, meu muito obrigado. Realmente é um momento que nós temos aqui agora de saber que nós temos uma fonte onde buscar conhecimento cada vez mais sobre natividade. Ao entrar aqui, a gente percebeu que nós estamos inspirando, estamos bebendo da nossa cultura. Tudo aqui retrata, fala um pouco do que somos nós. E vocês, com esse livro, com esse trabalho que vocês fizeram, mais e mais vem nos mostrar que nós temos uma história, que nós temos algo bom para oferecer para as pessoas. Agora, falta em nós conhecer mais. Então, esse livro vai nos ajudar a aprofundar mais nossos conhecimentos, de uma maneira mais sistemática, mais aprofundada. Certo? Então, muito obrigada e continue pesquisando para nós, falando de natividade. Parabéns a todos vocês, viu? A gente não abriu o espaço por causa da questão do tempo, né? Nós colocamos aí o limite até 5h30 e a gente cumpriu esse tempo. Então, vamos encerrar com o parabéns a todos nós, nativitanos e nativitanos de nascimento e de coração. Pra você.
Música